Vamos lá, então, vamos seguir. O assunto agora é política nacional. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou ontem que deve sancionar a proposta do fundão eleitoral, fundão de 2 bilhões de reais para as eleições já deste ano. A reportagem que a gente tem aqui é da Luciana Verdolim. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro se mostra decidido a sancionar proposta aprovada pelo Congresso Nacional que prevê um fundo eleitoral de 2 bilhões de reais para financiar as campanhas municipais. Ele justifica que a lei é antiga, de 2017, e que o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, já encaminhou o ofício ao Ministério da Economia com a determinação. Os valores foram aprovados pelo Congresso Nacional. Bolsonaro diz que já espera muitas críticas, mas afirma que, na verdade, a proposta não é dele. Foi aprovada pelos deputados e senadores e que a manutenção do valor não deverá beneficiar o partido que ele pretende criar, uma vez que Legenda Nova não costuma ter acesso a esses recursos. O presidente lançou, inclusive, uma enquete nas redes sociais perguntando se deveria vetar ou sancionar a medida, lembrando que um veto pode significar crime de responsabilidade. E se tem uma lei de 2017 que diz que tem que ter o fundão de 2 bilhões de reais, segundo o TSE e segundo a Receita Federal, eu vou vetar isso? Com toda certeza alguém vai entrar com pedido de impeachment, alguém do parlamento ou você do povo, e vai falar para a mesa Rodrigo Maia. Rodrigo Maia pode falar, olha, não vou levar avante esse processo. Pode, é uma atenção monocrática, atenção dele, mas vai ficar lá guardado. A deputada Joyce Hasselmann, nas redes sociais, rebateu o antigo aliado. Afirmou que o risco de impeachment e que o argumento do presidente são mentirosos. Segundo a deputada, o presidente mais uma vez joga para a torcida informações enganosas, provocando de novo um desgaste ao Congresso Nacional. Bolsonaro rebateu as críticas não só da deputada. Ele evitou citar o nome dela, mas disse que as alegações não são verdadeiras. Uma deputada também, bem fofinha, né, bem fofinha, também está me criticando. Só que ela usou desse FEFC, na sua campanha no passado, 100 mil reais. Está criticando, mas usou. O presidente, no fim do ano passado, havia afirmado que iria buscar brechas para tentar barrar a proposta, mas a avaliação é de que o possível veto seria derrubado por deputados e senadores e que, por conta disso, a briga com os parlamentares nesse momento não compensaria. O presidente ressaltou que, antes de bater o martelo, ainda precisa preparar a opinião pública, que não vê com bons olhos o repasse para os partidos. A queda de braço em torno da questão começou ainda no final do ano passado. O Congresso trabalhava para aprovar um fundo de algo em torno de 3 bilhões e 800 milhões de reais, o que foi considerado muito alto aqui pelo Palácio do Planalto, diante da situação financeira do país. O governo deixou claro que esse valor era inviável. Vale lembrar que os 2 bilhões é superior, inclusive, ao que foi repassado aos partidos em 2018 para a campanha presidencial, que elegeu também deputados e senadores. Na época, os partidos receberam 1 bilhão e 700 milhões de reais. Cada legenda é que decide como será a divisão dos recursos entre os candidatos. Além do fundo eleitoral, o governo, como acontece todos os anos, ainda vai repassar às legendas o chamado fundo partidário, que agora em 2020 deverá ser de 959 milhões de reais. Dinheiro para financiar os partidos políticos. De Brasília, Luciana Verdolim. Pois é. E aí, Adriles? Aparentemente, o presidente Jair Bolsonaro, a gente nota, inclusive, nessa própria live que ele fez ontem, a tradicional live das quintas-feiras, ficou no que a gente chama de sinuca de bico, vamos dizer assim. Porque, de um lado, você tem toda uma pressão da própria opinião pública. Tirar dinheiro do orçamento da União, ou seja, dinheiro público, para realocá-lo para financiar campanhas, seja lá de deputado, né? No caso vai ser até de vereador e prefeito, porque a gente tem eleição
esse ano senador, por aí vai, não é uma medida popular e ninguém aprova isso. Se você fizer uma pesquisa na rua, aposto que 10 em 10 não vai apoiar esse tipo de medida. Por outro lado, ele está dizendo que se ele tomar uma atitude diferente do que mandar seguir, ele estaria incorrendo em crime de irresponsabilidade, poderia ter um destino como um impeachment em última instância. O que você acha disso? É possível, não? E aí entrou a deputada Joyce Hasselmann no meio, veio fogo cruzado de todo lado. É sofisma, é mentira do presidente. Ele sabe que ele não vai incorrer nenhum tipo de crime de responsabilidade se ele vetar o projeto do fundão. O problema do Bolsonaro é que ele é vítima e presa fácil das próprias promessas que ele faz. O Bolsonaro foi eleito, é bom lembrar, como um homem capaz de enfrentar as instituições, ou melhor, enfrentar as instituições carcomidas pela corrupção. Mas aí, enfrentando totalmente as instituições, pode-se denotar um princípio de autoritarismo do governo, que ele já tem essa pecha. Agora, realmente, o Congresso, quando se quer se articular em torno de um interesse próprio, que é o espúrio fundão eleitoral, que tira dinheiro, como você bem disse, Silvio, do contribuinte para financiar as suas campanhas bilionárias, são 2 bilhões para o fundo eleitoral, mais 1 bilhão para o fundo partidário, se não me engano, ou seja, 3 bilhões ao todo, ele é muito rápido e muito célere. Agora, o Bolsonaro, o problema é quando ele não fica em silêncio e faz promessas específicas e objetivas, como as de barrar o fundão, ele está incorrendo numa sinuca de bico que ele mesmo faz, porque ele sabe, se o Congresso, se ele se voltar agora contra o Congresso e vetar esse fundão, eventualmente o Congresso vai se voltar contra o presidente e não vai votar as reformas que são extremamente necessárias ao país. Então, o que o Bolsonaro deveria fazer é simples, é ser autêntico, é ser o que ele foi na campanha, ser sincero, falar, se eu votar contra esse fundão, as reformas não vão passar. Eu acho que o povo entenderia muito melhor do que essa pseudo, essa hipocrisia que ele tenta, populista, que ele tenta mostrar para a população e que não cola com ninguém. Mariana, quero te ouvir sobre o mesmo assunto. Ontem a gente estava aqui falando sobre os feitos, né, o saldo positivo do governo no ano de 2019, e é lamentável que a gente tenha que trazer esse tema aqui hoje, depois dessa repercussão de que ele possivelmente não vetaria, né, sancionaria o fundão. Eu queria muito que ele pensasse com carinho sobre isso, né? Que ele fosse transparente. Isso que você falou da questão do sofismo, isso é muito verdade, é uma mentira, né? Já essa tese do impeachment já foi derrubada, muita gente já analisou essa possibilidade e vê que não faz sentido, porque ele, inclusive, no começo do ano passado, ele vetou 2 itens da lei orçamentária e isso não incorreu em crime de responsabilidade. Ninguém cogitou a possibilidade do impeachment. Então, por que agora, quando se fala em fundão, essa seria a consequência? Eu acho que não faz muito sentido, né? Então, eu queria muito que ele não caísse nessa, né? Ele cai nas armadilhas que ele próprio prepara para si. Ele cai nas armadilhas. Mas uma coisa que é curiosa é que há poucos dias ele mesmo se manifestou sobre isso e ele falou que vetaria o fundão porque isso daria 200 milhões para o PT, 200 milhões para o PSL e ele não concorda com isso. Então, eu espero que ele continue com a opinião dele, né?